Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BRM News, o seu podcast diário que conta com as principais notícias que movimentam os mercados regionais brasileiros. Eu sou o Lucas Comarella, estou aqui com meu colega Renan Torres. E aí, Renan, como é que você está? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BRMcast. E olá para você, Lucas. Bem-vindo de volta depois de uma semana de muito conteúdo em Nova York para o nosso ecossistema. A gente vai falar mais sobre isso aqui, mas com foco na pauta de hoje, a gente fala sobre a liderança do Espírito Santo na produção e exportação de gengibre, a crise da gripe aviária e o impacto nas exportações de proteína animal brasileira e a possível sucessão de Bolsonaro em 2026 e a ascensão de Michele Bolsonaro. É isso aí, Renan. Então, começando pelo Espírito Santo, que segue reafirmando seu protagonismo no agronegócio. Começou oficialmente a colheita da safra de 2025 do gengibre, com destaque para Santa Maria de Jetibá, um dos polos da produção estadual. O estado é responsável por 75% da produção e 57% das exportações nacionais do rizoma, movimentando mais de 45 milhões de dólares somente em 2025. E olha que dado interessante, Lucas. A área plantada com gengibre no estado mais que triplicou em 10 anos. Esse crescimento mostra a força da agricultura de nicho no Espírito Santo, uma alternativa de alta rentabilidade para pequenos e médios produtores. E não para por aí. A pimenta rosa capixaba também abastece a Natura, com produção em São Mateus, que possui indicação geográfica. O agro capixaba, como um todo, começou 2025 com números históricos. São quase $1 bilhão, $1 bilhão em exportações apenas de janeiro até abril, 7,5% acima do mesmo período em 2024, enquanto o Brasil teve um crescimento tímido de 1,4% no agro. E o Espírito Santo destacou tanto em valor quanto em volume. Os destaques foram café, celulose, pimenta do reino e o mamão. E ainda no Espírito Santo, uma notícia super interessante e positiva. Um estudo do Instituto Trata Brasil mostra que a expansão do saneamento no estado até 2040 pode gerar 10,3 bilhões de reais em ganhos e criar 23 mil empregos. Para cada R$1 investido no setor, o retorno potencial é de R$ 2,50. É um excelente exemplo de investimento com alto impacto social e econômico. E agora, em investimentos em infraestrutura, o Espírito Santo também segue como um hub logístico do país. A Ser Trading, empresa controlada pelo BTG Pactual, vai inaugurar em junho um novo centro automotivo em Cariacica. Com investimento de R$30 milhões, o local será voltado à customização de veículos como ambulâncias e viaturas e reforçando o papel do Estado como porta de entrada para carros importados, o que representa hoje 30% total dos veículos importados que estão entrando pelo Espírito Santo. No aeroporto de Vitória, a Zurich Airport Brasil anunciou planos de investir R$1,8 bilhão na região nos próximos anos. A expectativa é atrair mais passageiros por meio do turismo e ampliação de voos. Para isso, será obviamente necessário aumentar a competitividade do Espírito Santo como destino nacional e internacional. Agora mudando de assunto, indo para o cenário global, o caso da gripe aviária, confirmado no Rio Grande do Sul, começa a ter consequências. O Brasil suspendeu temporariamente a exportação de ovos férteis e filhotes de um dia para países como Rússia, Peru e Bolívia. Mesmo com esforços de regionalização, países como China, Coreia do Sul e União Europeia impuseram restrições, o que pode afetar os preços internos e os estoques brasileiros. Especialistas projetam que o impacto seja localizado e de curta duração, mas a grande questão aqui está em quanto tempo levará para a China e a Europa aceitarem a regionalização dos casos. Com o Brasil exportando aves reprodutoras, não apenas frango pronto, há um risco logístico adicional. Na mesma semana, a Marfrig anunciou a incorporação da BRF e a criação da MBRF, Global Foods Company, um novo conglomerado com faturamento de R$152 bilhões, sendo que 76% desse valor provém do exterior. E as ações da Marfrig dispararam 21% com o anúncio e o mercado vê a fusão como positiva para a presença internacional do agro brasileiro. E nos Estados Unidos, a Moody's rebaixou a nota de crédito do país, citando o aumento persistente da dívida pública. A decisão teve reflexos imediatos no mercado, com queda no S&P e alta nos juros de 10 anos. A resposta da Casa Branca foi política, criticando a agência. Isso aí. E agora, macroeconomia no Brasil, tá? No Brasil, o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que a Selic deve cair em breve, apesar do nível ainda elevado. Destacou que fatores como dólar e seca estão agora os mais controlados e Haddad, por sua vez, tenta evitar medidas populistas e aposta em programas de crédito, como novo consignado e linhas específicas para entregadores e MEIs.
Mesmo com a balança comercial ainda forte, em abril, por exemplo, a gente teve um superávit de 8,2 bilhões de dólares. O acumulado do ano caiu de 26,9 bilhões em 2024 para 17,7 bilhões em 2025. A queda nas exportações para a China é responsável por puxar esse movimento, e a guerra comercial liderada por Donald Trump não teve impacto no Brasil até agora. Isso aí, agora puxando aquela pauta que a gente já comentou em episódios passados, o escândalo do INSS ainda está gerando repercussões. Gleisi Hoffmann disse que, em uma eventual CPMI, pode atrasar o ressarcimento das vítimas e comprometer a investigação. Mesmo assim, o Congresso deve seguir com a comissão e o Planalto tenta blindar a sua base no Legislativo. E o presidente Luiz Inácio, por sua vez, tenta agora se aproximar diretamente de Alcolumbre e Hugo Mota, presidente do Senado e da Câmara, deixando Gleisi para lidar com os líderes partidários. A ideia é organizar a base de cima para baixo, mas o Centrão ainda resiste. E pensando em 2026, cresce a tensão dentro da direita e Bolsonaro resiste em apoiar Tarcísio e acena para nomes como Michele Bolsonaro e Eduardo, o que preocupa a liderança do centro. O uso de figuras femininas pela direita radical como Michele é visto como estratégia global para suavizar as pautas mais extremas, algo que já acontece com Meloni e Le Pen na Europa. E para finalizar aqui o nosso episódio de hoje, Lucas, acho que vale destacar um pouco sobre o conteúdo que foi produzido, na semana passada em Nova York, onde a gente realizou o Brazilian Regional Market edição Nova York, obviamente. Eu queria que você destacasse um pouco dos conteúdos e como que vai funcionar a dinâmica essa semana. Pois é, Renan. Então, ao longo do evento BRM Nova York, nós realizamos várias entrevistas com personalidades, políticos, empresários que estavam presentes no evento. Dentre eles aqui eu destaco os governadores de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o próprio Espírito Santo. E além disso, a gente passou também as ruas de Nova York, no Central Park, no Memorial de 11 de Setembro, na Estação Grand Central, por exemplo, para perguntar aos americanos quais eram as percepções que eles tinham sobre o Brasil. Então, o que eles conheciam sobre o Brasil, o que eles achavam da nossa política, da nossa economia. Perguntamos também sobre pautas que estavam presentes lá no dia a dia deles, sobre as tarifas americanas de Trump. Então a gente trouxe vários conteúdos super interessantes que a gente vai divulgar ao longo das próximas semanas para que vocês também participem e acompanhem com a gente aí tudo que a gente conseguiu, comunicar com essa turma lá nos Estados Unidos. E, obviamente, para não perder nenhum conteúdo desses, fica o convite para quem está nos escutando, seguir a gente no YouTube, no Spotify e nas redes sociais. Esse é um conteúdo que está muito em voga, né, nessa rede social, os conteúdos mais curtos. É uma forma também da gente vender o Brasil para fora. Então, Sim. Super interessante. Vamos acompanhar essa semana tudo que foi produzido lá em Nova York, vendendo, né, os mercados regionais brasileiros. E é isso, a gente deseja aqui uma excelente semana para quem nos escuta, ótimos negócios, né, como a gente sempre gosta de falar aqui. E é isso, né, Lucas? Pessoal, até mais. A gente se vê, então, ao longo da semana com os novos episódios que a gente vai lançar no BRM Podcast. Valeu, forte abraço. Pessoal.